Os presentes que os magos trouxeram para Jesus não eram símbolos, eram um mapa: ouro, incenso, mirra. 3 substâncias que nenhum pai pobre de Belém saberia interpretar, mas que qualquer iniciado do Egito, da Pérsia ou da Babilônia reconheceria imediatamente como os 3 componentes da criação que a mônada carregava antes de tudo existir. E aqui está o que te esconderam. Essa cena não foi escrita para celebrar o nascimento de uma criança. Ela foi escrita para transmitir um ensinamento cosmológico que os arcontes passaram séculos tentando apagar, e que ainda está lá, no mesmo texto que você conhece desde criança, esperando que alguém faça a pergunta certa. Pensa comigo, por que 3 substâncias específicas? Por que não trigo, água e sal? Coisas que um recém-nascido pobre realmente precisaria. Por que ouro, que um bebê não pode usar? Por que incenso, que serve para queimar? Por que mirra, usada para embalsamar mortos? A resposta existe, e ela está nos textos que foram retirados do cânone cristão em 367 d.C., por decreto de um bispo de Alexandria que nunca leu o que mandou destruir. Neste vídeo, você vai descobrir 3 coisas. Primeiro, o que a tradição gnóstica, os papiros de Nag Hammadi e a física quântica moderna dizem sobre os 3 estados primordiais que compõem toda a realidade manifesta, e por que os antigos os chamavam de substâncias, não de conceitos. Segundo, como cada um dos 3 presentes dos magos corresponde a um nível diferente de existência, e porque isso muda completamente o que você acredita ser. E terceiro, porque essa informação foi sistematicamente trocada por uma narrativa de bebê e estrela no leste, e quem lucrou com essa troca por mais de 16 séculos. Mas antes de chegar lá, preciso te mostrar algo que a maioria dos teólogos jamais notou, ou que notou e preferiu não mencionar. Algo que está ali, escondido em plena vista, nas primeiras páginas do Evangelho de Mateus. Uma estrutura que só faz sentido quando você sabe o que os magos realmente eram. Em 1982, um físico chamado Alain Aspect realizou no Institut d'Optique, em Paris, um experimento que quebrou algo que a física clássica considerava intocável. Ele provou que 2 partículas subatômicas, separadas no espaço, continuam se comunicando instantaneamente, sem fio, sem sinal, sem nenhum delay. O que acontece com uma afeta a outra. Não importa se elas estão na mesma sala ou em lados opostos da galáxia. O fenômeno tem um nome: entrelaçamento quântico. E o que ele implica é perturbador. A separação entre as coisas é, no nível mais fundamental, uma ilusão. Tudo que existe ainda está conectado ao ponto de origem. A fragmentação que você chama de realidade é uma projeção, não o substrato. O físico David Bohm, da Universidade de Londres, passou 2 décadas desenvolvendo uma teoria para explicar por que isso acontece. Ele chamou de ordem implícita. Uma camada de realidade da qual o mundo visível é apenas uma projeção superficial. Como um holograma, onde cada fragmento ainda contém a informação do todo. Bohm publicou isso em 1980 no livro Wholeness and the Implicate Order, e a física mainstream levou mais 30 anos para começar a levar a sério. Mas o que Bohm descreveu matematicamente não era novo. Era a mesma estrutura que o gnosticismo descrevia em linguagem simbólica há 2000 anos. Agora, 3 estados. É aqui que fica interessante. Em 2019, pesquisadores da Universidade de Viena publicaram na revista Nature Physics um estudo mostrando que partículas podem existir em superposição de 3 configurações distintas simultaneamente. Não 2, como o modelo clássico assumia desde os experimentos de dupla fenda de Young, no século XIX.
3. 3 modos de ser coexistindo até que o observador interfira e force o colapso em 1. 3 configurações, 3 estados, 3 camadas de realidade comprimidas em uma única partícula. Esse número vai aparecer de novo, várias vezes. E a frequência com que aparece, em culturas que nunca se comunicaram, é difícil de explicar como coincidência. Mas antes de ir para os textos sagrados, tem mais um dado que você precisa saber. Em 2016, o Instituto Max Planck de Física, em Munique, publicou uma pesquisa sobre o comportamento de fótons em estados coerentes. O que eles encontraram? Os fótons se comportam de forma radicalmente diferente, dependendo do contexto em que são observados. E o contexto inclui a história do sistema, não apenas o estado atual. Como se a partícula soubesse de onde veio. Isso tem um nome técnico: não localidade temporal. Significa que o passado de uma partícula influencia o presente de formas que não podem ser explicadas por causalidade clássica. Os gnósticos chamavam de memória primordial. A faísca de luz que cada ser carrega lembra de onde veio, mesmo que o ser consciente tenha esquecido. 2 milênios de diferença. A mesma estrutura. E o mais extraordinário é que isso já estava escrito, em termos simbólicos, nos textos que foram enterrados no deserto egípcio e redescobertos apenas em 1945. No Evangelho de Mateus, capítulo 2, versículo 11, os magos chegam com 3 presentes: Chrysós, Lívanos e Esmirna. Em grego, a língua original do texto. Chrysós, ouro. Lívanos, incenso de olíbano. Esmirna, mirra. A tradução que você conhece preservou os nomes, mas perdeu completamente o que eles significavam para quem escreveu. Porque esses 3 itens, no contexto das tradições iniciáticas do mundo antigo, das quais os magos persas faziam parte, não eram presentes. Eram uma declaração técnica sobre a natureza ontológica daquele ser que acabara de nascer. Começa pelo ouro. No hermetismo egípcio, corpos de textos atribuídos a Hermes Trismegisto, compilados entre os séculos I e III depois de Cristo, mas baseados em tradições muito mais antigas, o ouro não representa riqueza ou realeza, representa To'en, o o princípio imóvel por trás de toda a manifestação. O que os gnósticos chamavam de monás, a mônada, a unidade indivisível anterior à criação. O texto hermético Asclépio diz: o é todas as coisas, ou melhor, todas as coisas são o não como metáfora, como descrição da estrutura da realidade. Quando os magos oferecem ouro, no contexto em que esse gesto teria sentido para eles, estão dizendo: este ser vem do Ele não foi fragmentado no processo de descida pela cadeia de emanações. Ele carrega o estado original intacto. No vocabulário gnóstico, isso tem um nome específico: plíroma, pleroma, a plenitude total. O estado anterior à divisão entre pai e mãe, entre luz e matéria, entre o ser consciente e o mundo que ele habita. O ouro, nessa leitura, não é símbolo de poder temporal. É símbolo de algo que os arcontes não conseguiram tocar. Agora o incenso. O Lívanos. O incenso de olíbano era usado em rituais de comunicação com o divino em culturas que vão do Egito à Mesopotâmia, à Pérsia, à Grécia. Mas o uso popular, agradar os deuses com um cheiro agradável, não era o uso original nem o mais preciso. Nos papiros mágicos gregos, coleção de documentos do século III depois de Cristo encontrada no Egito, o fumo do olíbano é descrito como a substância que serve de veículo para a intenção consciente entre o plano denso e o plano sutil. Não é metáfora, é instrução técnica. O fumo sobe, atravessa camadas, carrega. Em copta, a língua dos textos de Nag Hammadi, esse papel intermediário tem um nome que a teologia cristã posterior empobreceu: pneuma. Pneuma.
traduzido geralmente como espírito, mas o significado original é mais preciso do que isso. Pneuma é o sopro que carrega a faísca consciente de um plano de existência para outro. É o intermediário. A onda. O movimento entre o potencial não manifesto e o colapso em forma. Na mesma época, do outro lado do mundo, os textos védicos hindus descreviam exatamente essa camada intermediária com outro nome: prana, em sânscrito, pran. A força vital que permeia todos os corpos, que não é o corpo físico, mas que o anima, que não é o espírito puro, mas que serve de ponte entre os dois. Dois povos separados por oceanos e séculos, descrevendo a mesma camada de realidade. Com palavras diferentes, com sistemas simbólicos diferentes, mas com uma estrutura idêntica. Existe uma camada intermediária entre o imóvel e o material, e ela tem as propriedades do que sobe, do que vibra, do que conecta. Os magos trouxeram exatamente isso como presente. O incenso, a substância que sobe, que não permanece em forma fixa, que atravessa fronteiras entre estados. Um símbolo de alguém que tem acesso ao pneuma de forma consciente. Agora a mirra, a esmirna. Aqui é onde a leitura convencional fica desconfortável, porque está tão arraigada que parece óbvia. A mirra era usada para embalsamar os mortos. Todo pregador menciona isso no sermão de Natal. É o presente mais sombrio dos três, aquele que profetiza a morte de Jesus. A interpretação fica nesse nível: mirra igual a morte, confirmação de que o bebê vai morrer mais tarde. Mas essa leitura perdeu o essencial. No Egito Antigo, o processo de embalsamamento não era sobre conservar um cadáver para fins de memória. Era um procedimento técnico-espiritual que visava a separação controlada do Ka, o componente espiritual mais denso da pessoa, do corpo físico, de forma que a transição entre planos ocorresse sem perda. O embalsamamento era um rito de liberação, não de preservação. A mirra, nesse contexto, não marcava a morte. Marcava a passagem, a separação consciente entre o que é transitório e o que persiste para além da forma. No Apócrifon de João, um dos textos mais importantes de Nag Hammadi, escrito provavelmente no século II depois de Cristo e citado por Ireneu de Lyon antes de ser destruído, existe uma passagem que descreve como os arcontes aprisionaram a faísca de luz dentro da matéria densa. O corpo físico nessa cosmologia não é lar, é a prisão. E a mirra, a substância que permite ao componente espiritual soltar a forma, era o símbolo daquele que já compreendeu que a identificação com o corpo é a primeira e mais fundamental ilusão. Então, ouro, incenso, mirra, 3 presentes, 3 declarações: a mônada imóvel, o pneuma que transita entre planos, a capacidade de dissolver a identificação com a forma densa. 3 componentes que os textos gnósticos dizem que a mônada carregava em equilíbrio antes da criação e que o processo de encarnação fragmentou em todos os seres, exceto naqueles que acordaram para sua natureza original. Os magos não trouxeram presentes. Fizeram um diagnóstico cosmológico em 3 itens e escreveram em texto público, em código que qualquer iniciado reconheceria, e que 16 séculos de teologia sistemática transformaram em uma história de bebê fofo e estrela no leste. Percebe? O que a física quântica chama de superposição de 3 estados, os gnósticos chamavam de mônada, pneuma e corpo. Os magos chamavam de ouro, incenso e mirra. Se isso é uma coincidência, é a coincidência mais consistente da história do pensamento humano. Então, por que ninguém te ensinou isso? No ano 367 depois de Cristo, Atanásio de Alexandria escreveu uma carta pastoral que circulou por todas as igrejas do Mediterrâneo. Ele listou os 27 livros que deveriam compor o Novo Testamento e declarou que todos os outros textos,
Os evangelhos de Tomé, de Filipe, de Maria Madalena, o Apócrifon de João, o Evangelho da Verdade, o Diálogo do Salvador, dezenas de outros, deveriam ser destruídos imediatamente. Ele os chamou de invenções de heréticos. Essa carta é o momento em que o mapa virou decoração. Não era ignorância. Não era preocupação genuína com a verdade teológica. Era gestão de informação. O que os textos gnósticos tinham em comum era exatamente o que tornava impossível a concentração de poder numa instituição. Todos descreviam acesso direto ao divino, sem intermediário. Todos diziam que a faísca de luz está em cada ser humano, não num sacramento, não numa hierarquia, não num edifício. O Evangelho de Tomé, Logion 3, diz literalmente: o reino está dentro de vocês e fora de vocês. Quando vos conhecerdes a vós mesmos, sereis conhecidos. Você não precisa de padre para entrar num reino que está dentro de você. Uma instituição que controla o acesso ao divino controla algo mais valioso do que terra, dinheiro ou exércitos. Controla a interpretação da realidade. Controla o que é real e o que é heresia. Controla quem está salvo e quem está perdido. Quem controlava o texto controlava o Deus. E quem controlava o Deus controlava tudo o mais. No Concílio de Nicéia, em 325 d.C., 42 anos antes de Atanásio, bispos de todo o Império Romano se reuniram por convocação de Constantino. O imperador não era teólogo, era estrategista. Ele queria um império unificado sob uma única narrativa religiosa, porque um povo que concorda sobre a natureza do divino é mais fácil de governar do que um povo com 12 interpretações diferentes da mesma fonte. O que não cabia nessa narrativa foi chamado de heresia. Os textos que preservavam o mapa original foram proibidos. Mas alguns monges do mosteiro de São Pacômio, no Egito, fizeram o que qualquer pessoa racional faz quando a autoridade manda destruir um tesouro. Eles enterraram. Colocaram os textos em potes de barro selados e enterraram no deserto perto de Nag Hammadi. E foram embora. Esses potes ficaram lá 1.600 anos. Em dezembro de 1945, um camponês egípcio chamado Mohamed Ali al-Saman foi buscar fertilizante natural numa pedreira próxima a Nag Hammadi. Cavou o solo e encontrou um pote de barro selado. Dentro, 13 códices em copta, contendo 52 textos que a teologia oficial tinha declarado extintos. Ele usou alguns como lenha. Vendeu outros para um professor local. Os textos foram parar no Museu Copta do Cairo e depois nas mãos de estudiosos que levaram décadas para publicar as traduções. A edição completa em inglês só ficou disponível em 1977. Em português, décadas depois. Mais de 30 anos entre a descoberta e a publicação. Não porque a tradução fosse difícil, porque havia resistência institucional em deixar esses textos circularem. E o que fizeram com os presentes dos magos nesse período todo? Transformaram um mapa em cartão postal. O ouro, símbolo da mônada imóvel, da faísca que nenhum arconte tocou, virou símbolo de realeza temporal. Jesus como rei dos judeus, não como expressão do indivisível. O incenso, símbolo do pneuma, da substância que transita entre planos de existência, virou símbolo de divindade, mas no sentido de adoração de fora para dentro. Não a vibração que você carrega internamente. A fumaça que sobe em direção a um Deus externo que está em outro lugar. A mirra, símbolo da capacidade de dissolução da identificação com a forma densa, virou profecia de morte física. Morte do corpo, não libertação do pneuma. Tragédia, não tecnologia espiritual. Pegaram 3 chaves e transformaram em 3 ornamentos.
E a pergunta que ficou sem resposta por 2000 anos: por que presentes que um bebê não pode usar? Ficou sem resposta porque ninguém tinha interesse que você a fizesse. Isso não foi por incompetência, foi por projeto. Mas eles falharam. Porque enterraram o mapa, mas não conseguiram enterrar a capacidade humana de notar que o ouro, o incenso e a mirra não fazem sentido como presentes para um bebê. Essa pergunta sempre existiu. E agora você tem a resposta. Os textos de Nag Hammadi estão disponíveis em português. Você consegue encontrá-los hoje, agora, sem precisar de permissão de ninguém. O Evangelho de Tomé, o Evangelho de Filipe, o Apocrifon de João, o Evangelho da Verdade, que foi provavelmente escrito por Valentino, um dos maiores teólogos que o mundo cristão produziu e que foi varrido da história oficial porque suas ideias eram incompatíveis com a narrativa de concentração de poder. Todos traduzidos, todos disponíveis, todos cheios de passagens que a sua catequese nunca mencionou e que o seu padre provavelmente nunca leu. Isso não é teoria conspiratória, é história documentada. As datas dos concílios estão registradas. A carta de Atanásio sobreviveu. Os textos de Nag Hammadi existem e são estudados em universidades sérias: Claremont, Harvard Divinity, o Instituto Oriental de Chicago. Não é um segredo escondido. É uma informação que simplesmente não chega até onde a maioria das pessoas vai buscar. Agora, o que isso tem a ver com você? O mapa que os magos trouxeram não descrevia apenas a natureza de Jesus como personagem histórico ou teológico. Descrevia a estrutura de qualquer ser consciente que decide acordar para o que realmente é. O ouro está em você. Existe uma parte de você que não foi fragmentada pelos sistemas que te formaram, que não foi tocada pelo condicionamento, pelo medo acumulado, pela identidade que você construiu para sobreviver em contextos que exigiam que você fosse menor do que é. Os gnósticos chamavam de faísca de luz, spinthir em grego. Ela está lá, não como metáfora motivacional, como descrição de uma estrutura que os textos de Nag Hammadi descrevem com consistência notável ao longo de dezenas de documentos diferentes. O incenso está em você. A capacidade de transitar entre estados de consciência, de sair do piloto automático, de observar seus próprios pensamentos como objetos em vez de ser identificado com eles. Isso não exige iniciação numa ordem esotérica. Exige apenas que você note, uma vez sequer, que existe algo em você que está observando tudo acontecer, e que esse observador não é o pensamento. Esse observador é o pneuma, e ele está em você. A mirra está em você. A capacidade de soltar a identificação com a forma atual, de não se agarrar à versão de si mesmo que você construiu como se fosse permanente. Não o corpo, o que você pensa que você é, sua história, seus medos, suas convicções sobre o que é possível e o que não é. Todos esses são a camada densa, são reais, mas não são o todo. E a mirra, o símbolo da passagem consciente, é a lembrança de que existe algo além da forma que você habita agora. 3 capacidades, 3 metais, 3 estados que a mônada carregava antes de qualquer coisa existir, e que você também carrega, mesmo que ninguém tenha te dito isso de forma direta. Essa percepção não exige que você abandone nenhuma fé. Exige apenas que você leia o que foi retirado da sua fé e pergunte, sem medo, por que foi retirado. A resposta que você vai encontrar nesses textos não é reconfortante no sentido fácil. Ela não confirma o que você já acredita. Ela quebra categorias que você nem sabia que tinha. Mas ela faz o que qualquer mapa verdadeiro faz. Mostra onde você realmente está, não onde alguém quer que você pense que está. O próximo vídeo vai entrar nos arcontes em detalhe. Quem eles são na cosmologia do Apócrifon de João,
como são descritos como forças que moldaram o ser humano para não se lembrar da origem. E por que esse mapa específico do poder foi o primeiro a ser declarado herético em 367 depois de Cristo? Se esse vídeo mudou a forma como você lê o Natal, o próximo vai mudar a forma como você lê o mundo.